Oi, bom dia, crianças. Eu sei que hoje é feriado, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, mas esse slide que eu vou estar enviando para vocês é apenas uma conversa para nós compartilharmos um pouco dessa personagem histórica do nosso país, Tiradentes. Quem foi Tiradentes? Por que será este nome? Aqui nós temos uma imagem, né? Eu acredito que vocês saibam um pouco sobre a história de Tiradentes. Aqui nós temos a figura, a imagem dele e duas frases de Tiradentes. A primeira diz assim: se todos quisermos, poderemos fazer deste país uma grande nação. A segunda: 10 vidas eu daria se as tivesse para salvar as deles. Vamos lá, meus amores, conhecer um pouco mais sobre essa personagem histórica do nosso Brasil. Aqui nós temos quem foi Tiradentes e os motivos pelos quais ele se tornou uma figura tão popular. E hoje, que é dia 21 de abril, né, é feriado de Tiradentes. Vamos lá conhecer um pouco da história desse personagem. Tiradentes é o apelido que foi dado, o nome dele é Joaquim José da Silva Xavier. Ele nasceu no ano de 1746 e morreu no ano de 1792. Ficou conhecido por ter sido o único participante da Inconfidência Mineira, ocorrida no ano de 1788, a receber a pena de morte. Ele foi acusado de conspiração pelas autoridades da coroa portuguesa e foi morto no dia 21 de abril de 1792. Além do interesse pela atividade política, Joaquim José da Silva Xavier exerceu diversas atividades profissionais, dentre as quais a de dentista amador, que acabou lhe rendendo o apelido de Tiradentes. Era militar na Cavalaria dos Dragões. Ele também era comerciante. Agora, o projeto da conspiração. O projeto da conspiração sequer chegou a sair do plano das ideias, ou seja, foram apenas ideias, conversas, reuniões que os integrantes desta conspiração tiveram. Reuniões secretas que eles estavam planejando um golpe contra o governo, no caso contra Portugal. Porque nessa época, meus amores, o Brasil não era autônomo. O Brasil, tudo que era arrecadado aqui, nessa época, no caso aqui de Minas Gerais, das Minas, eram pagados impostos, e impostos muito altos. Hoje em dia, vocês sabem que a gente paga imposto. Tudo, se nós compramos uma balinha, naquela balinha tem um imposto ali escondido naquele valor. Mas nessa época, só que esses impostos que são cobrados hoje, eles nos garantem uma educação pública, esse dinheiro que é arrecadado, partes vai para financiar a educação pública, a saúde, o trânsito, a segurança e outras coisas. Mas nessa época, o governo de Portugal apenas explorava os mineradores e cada vez mais. Por isso que esse grupo de inconfidentes mineiros, no caso estava Joaquim José da Silva Xavier, começaram a discutir, a planejar uma maneira para acabar com isso tudo. Eles não estavam mais aguentando essa exploração de Portugal. E cada vez a situação ficava pior.
Agora aqui um pouco sobre essa conspiração. O projeto da conspiração sequer chegou a sair do plano das ideias. Um dos conspiradores, chamado Silvério dos Reis, denunciou o plano ao governador Visconde de Ouro Preto, ou seja, um desses integrantes, que é Silvério dos Reis, foi até o governador e delatou todos os outros integrantes do grupo, ou seja, contou todos os seus planos para que eles estavam tramando contra o governo, toda a conspiração. No caso, o governador era Visconde de Ouro Preto. O que ele estava pensando? Que com tal gesto conseguiria abonar, ou seja, eliminar as dívidas que tinha com a coroa. Ele estava endividado com a coroa portuguesa e ele achava que, delatando os seus companheiros, ele seria isento, ou seja, a dívida dele seria acabada. Sendo assim, os principais líderes da Inconfidência foram capturados, julgados, porque ele contou todo o plano para o governador Visconde do Ouro Preto. Foram capturados, julgados e punidos. Alguns receberam a pena do degredo, que era exílio forçado para o continente africano, ou seja, tiveram que sair do país e ir para a África. Tiradentes foi o único apanhado fora de Minas Gerais. Ele foi preso no Rio de Janeiro, lugar onde também foi condenado e morto na forca em 21 de abril de 1792. Tiradentes foi o único do grupo que teve a sentença de morte. Agora nós vamos assistir no próximo slide um vídeo que vai falar sobre Tiradentes. Esse vídeo, na época que foi gravado, o dia 21 de abril caiu numa quinta-feira. E aí a conversa que esses personagens vão ter é falando de um feriado que o dia cai na quinta-feira. No caso aqui do nosso ano, que é 2020, o feriado de 21 de abril está sendo terça-feira, que é hoje. Vamos lá assistir juntos? Não vai ter aula quinta-feira, não vai ter aula quinta-feira. É mesmo, João? E você sabe por que não vai ter aula? É porque um tal de Tiradentes morreu. Ah, é? E o que esse tal de Tiradentes fazia? Não lembro. Mas Tiradentes só podia ser dentista, né, Felisberto? Sim. Agora, você sabe como ele morreu? Parece que enforcaram ele. Mas quem enforcou? Sei lá. Vai ver que ele arrancou o dente errado e deixou algum homem bravo e banguela. Vamos lá ver o que foi que aconteceu. Os Truppets em... Coisas de Abril. Vem cá, João. Eu vou contar a história correta pra você. Oba! Há muito tempo atrás, o Brasil era dominado pelos portugueses. No estado de Minas Gerais, haviam muitas minas de ouro. Os portugueses cobravam impostos muito altos de tudo que era tirado dessas minas, deixando os mineiros cada vez mais pobres. Um dentista, chamado Joaquim José da Silva Xavier, que tinha o apelido de Tiradentes, resolveu acabar com essa cobrança de impostos e também tornar o Brasil um país livre. Ele se uniu a um grupo de pessoas para libertar o Brasil, mas infelizmente o grupo foi perseguido e preso. Tiradentes foi o único que foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792. por querer libertar o país. Nossa, que triste! Mas Tiradentes foi considerado um herói e por isso que não há aula na quinta-feira. Entendeu, João? Entendi. Felisberto, quem inventou a escova de dentes?
Ah, eu acho melhor a gente consultar o compulsador da Cat, né? Miau! Alguém chamou por mim? Vamos perguntar ao compulsador. Quem inventou a escova de dentes? Foi na China, em meados de 1400, que surgiu a escova de dentes mais parecida com a que temos hoje em dia. Prendiam em uma vareta de bambu pelos de porco. Falando nisso, quantos dentes de leite as crianças têm? 20 dentes de leite. Dos 6 aos 12 anos de idade, eles caem e são substituídos por dentes permanentes. Mas não é porque eles vão cair que você não vai cuidar deles. Se eles estiverem cariados, tortos ou quebrados, poderão comprometer a qualidade dos dentes permanentes. Por isso, escove os dentes todos os dias, em todas as refeições. Ai, o meu compulsador é demais. Tchau! Mês de abril, muita coisa a gente aprende. Mês de abril é o mês do Tiradentes. Ele lutou pela liberdade do nosso país e foi um grande passo pra nossa nação ser mais feliz. No mês de abril, tanta coisa surpreendente. No dia 13 é dia do hino nacional. Em 22 de abril se descobriu o Brasil. Dia do índio é 19, orgulho nacional. Coisas de abril, é o mês do Monteiro Lobato e do livro infantil. Coisas de abril, venha com a gente, somos trompetistas, os mais lindos fantoches do Brasil. Coisas de abril, é o mês do Monteiro Lobato e do livro infantil. Coisas de abril, venha com a gente, somos trompetistas, os mais lindos fantoches do Brasil. Tarará, tarará, tarará. Muito bem. Então, está aí. Quero deixar aqui nem que seja um beijo virtual para todos vocês e até a próxima. Amanhã nós temos aula, ok? Beijo no coração de todos vocês.